Oi pessoal, meu nome é Débora Souza, eu sou residente no programa de residência pedagógica no subprojeto Química na Escola Professor Luiz Felipe. O objetivo da aula de hoje é que vocês conheçam a isomeria geométrica e que vocês entendam a EZ, que fica dentro da isomeria geométrica, tá certo? Então, a gente vai começar falando sobre os isômeros cis e trans. Os isômeros cis são grupos ligantes iguais, que ficam do mesmo lado do plano espacial, e o isômero trans é o grupo ligante que fica do lado oposto do plano espacial, ou seja, o cis, aqui é o plano espacial e aqui o cloro está do mesmo lado e o hidrogênio também está do mesmo lado. Lembrando que os dois são isômeros. Isômeros quer dizer que eles têm a mesma fórmula molecular, mas eles se apresentam de maneira diferente na forma estrutural, principalmente em relação à geometria, porque ela faz com que tenha planos dentro da geometria. Então, tem planos dentro, normalmente o plano superior e o plano inferior, que no caso seria o plano superior seria essa parte do cloro, o plano inferior seria a parte do hidrogênio, tá? E o isômero trans seria justamente a diferença desses lados opostos, ou seja, o hidrogênio está embaixo e tem um hidrogênio em cima e tem um cloro embaixo e tem um cloro em cima também, tá? Aqui tem mais exemplos para vocês de cis e trans. Nesse caso, vocês estão vendo que aqui está o plano espacial, o corte do plano espacial, e temos oxigênios e hidrogênios todos do mesmo lado. Então, seria cis, um isômero cis, tá bom? Inclusive, tem aqui no nome cis-buteno dioico. Aqui seria o isômero do cis-buteno dioico. Sendo agora o nome ácido transbuteno dioico, ou seja, vocês estão reparando que não muda a função orgânica dentro dele, só muda como ele se apresenta e muda também o fato de estar de um lado do plano e estar do outro lado do plano, e eles acabam ficando em planos opostos, como vocês estão vendo aqui, que o oxigênio está para baixo, tem o oxigênio para cima, e as hidroxilas estão uma em cada lado, certo? Esse exemplo aqui embaixo, vocês estão vendo que a gente tem um ciclo fechado de carbonos. Aqui temos hidrogênios, carbonos com hidrogênios de cada lado também. Eles estão no mesmo lado do plano espacial, como vocês podem ver aqui. Então, o que a gente conversou antes, do mesmo lado do plano espacial, sempre vai ser cis. Aqui é o isômero do cis. O nome é dimetil, ou seja, tem 2 metis aqui. Ciclobutano. Ciclo porque é a cadeia fechada e butano porque são a quantidade de carbonos e apenas ligações simples, tá? Aqui vocês já podem ver que eles estão em planos opostos, um de cada lado. Então, normalmente a nomenclatura seria trans. Então, trans 1,2, porque é o número do carbono que tá, carbono 1 e carbono 2, dimetil ciclobutano também. Vocês entendem que não, a função orgânica continua. Ele continua sendo o ciclobutano, ele continua sendo dimetil, porque se não fosse dimetil, eles não seriam isômeros. Porque isso, normalmente, porque ele teria outra função, tá?
E vocês também podem ver que lados opostos quer dizer sempre trans, tá bom? Aqui tem uma imagem, aqui tem duas bolinhas brancas, duas bolinhas verdes, né? Isso no caso seriam os ligantes. Os ligantes verdes são iguais, os ligantes brancos também são iguais. Vocês estão vendo que eles estão em lados opostos? Então, aqui seria uma representação trans. E aqui ao lado, depois da rotação, vocês estão vendo que tem uma setinha de rotação? Então, eles sofrendo a rotação, aqui as duas ficam verdes, ficam para cima e as duas brancas ficam para baixo, ficando a isomeria cis. E aqui também, as duas estão para cima, as duas vezes estão para baixo também, cis. E aqui, lados opostos, seria trans. Aqui temos um link para vocês acessarem, que eu vou mostrar para vocês o site agora, tá? Então, esse é o site. Quando vocês abrirem aquele link que jogaram na internet, ele vai abrir dessa maneira. Vocês vão apertar aqui em modelo. Eu vou remover essa parte para começar do zero para você. Aqui tem uma representação de um átomo. E aqui a gente pode aplicar ligações neles. Eu vou aplicar duas ligações duplas e duas ligações simples, cada uma representando uma ligação de átomos iguais e diferentes. Aqui eu só estou representando para vocês porque eu não consegui achar nenhuma simulação que desse para vocês realmente a isomeria cis e trans. Então, eu pensei nesse site. Como vocês podem ver aqui, a gente pode mexer nele, colocar um par solitário, remover essas ligações, saber a distância entre as ligações. E aqui é só para vocês entenderem o plano espacial que eu estou tentando mostrar para vocês em relação àquelas moléculas, tá? Aqui, no caso, seria o plano espacial, vocês estão vendo que eu estou tentando colocar essas duas iguais para cima e essas duas para baixo. Aqui seria o plano. Como seria duas para cima e duas para baixo iguais, aqui seria uma representação cis. E aqui eu vou mudar para que vocês vejam, tem uma visibilidade melhor, tá? Vou tentar dar uma girada nela. Pronto. Aqui seria o plano. Temos duas diferentes em cima e duas diferentes embaixo. Isso quer dizer que seria uma ligação trans. Só para vocês entenderem aqui que não é, de novo, não é uma representação cis e trans, porque eu não achei uma simulação correta para isso. Mas esse site vocês conseguem pelo menos identificar, pelo menos em relação ao plano espacial e ter essa visão, tá certo? Então, esse foi o site que eu mostrei pra vocês. Eu espero que vocês depois vejam lá. Vocês podem mexer moléculas, vocês podem colocar moléculas pra ver como elas se apresentam, tá bom? Aqui, entrando em isomeria Z, o que significa, no caso? A isomeria Z é dentro dessa parte da isomeria geométrica. A isomeria Z nada mais é do que os 4 ligantes diferentes. Antes, nessas representações, vocês estão vendo que a gente fazia com ligantes iguais, 2 e 2 iguais. Na isomeria Z, os ligantes vão ser diferentes, mas como é que a gente vai conseguir identificar, né? Então, quando os ligantes de cada carbono, os ligantes do carbono, né, da dupla, for maior com o número atômico, ou seja, os maiores números atômicos estiverem do mesmo lado do plano, eles vão ser isômeros Z. Se os ligantes de maior número atômico estiverem em planos opostos, seria o isômero E. Ou, na semelhança, o E representaria o trans
né? Por ser em planos diferentes, e o Z representaria o cis, que são em planos iguais. Aqui uma representação. Eu trouxe essa molécula para vocês. Como vocês podem ver, aqui são ligações dupla, carbono-carbono. Aqui o flúor, aqui o cloro, hidrogênio e o bromo. O nome desse composto é 2-bromo, 1-cloro, 1-flúor, eteno. 2-bromo porque está no carbono 2, 1-cloro e 1-flúor está todos no carbono 1, certo? Eteno, quantidade de carbonos com ligações, com uma ligação dupla, certo? O que a gente conversou sobre a nomenclatura, sobre a isomeria EZ, né? Quer dizer que tem o número atômico, aqui ó, para vocês darem uma olhada, a diferença deles está na consideração do número atômico. Então, aqui são os números atômicos dessas extremidades. Então, o bromo, 35, o hidrogênio, 1, o flúor, 9 e o cloro, 17. O que são? O que a gente tinha conversado? Quando a isomeria é Z, os números de átomos são os maiores, tem que ficar do mesmo lado, e na E, os maiores ficam de lados opostos. Como assim? Então, o bromo, como vocês podem ver, de todos, é o que tem maior número atômico. Então, ele tá aqui. E o flúor tem 9, o hidrogênio 1 e o cloro 17. Ou seja, o bromo está aqui, o cloro está aqui. Voltando para cá, vocês podem ver que planos diferentes é o que? Isômeros é. Então, essa é a representação de um isômero E, porque eles estão em lados opostos. Os maiores números atômicos estão em lados opostos, tá? Mas se o flúor estivesse embaixo e o cloro estivesse em cima, aí sim seria uma representação de isômero Z, certo? Aqui temos uma outra representação que eu trouxe para vocês. Ele é o 3-metil-pente-2-eno. Aqui é a ligação dupla entre os dois carbonos e temos hidrogênio, carbono e hidrogênio, carbono e hidrogênio, carbono, carbono e hidrogênio. Nessa parte, como é que a gente vai identificar, né? Se o ligante, como é que a gente vai identificar, né? Se o ligante é esse ou esse. Então, o ligante sempre vai ser aquele que está com o carbono relacionado à dupla, certo? Então, vai levar em consideração esse carbono aqui, não esse. Então, vamos lá. Sabendo que todos são carbonos, certo? Então, tecnicamente, já sabendo que os dois carbonos estão de lados iguais, sabendo disso, a nomenclatura Z, que sempre é dos lados iguais, de maior número atômico, e como o número atômico do hidrogênio é 1 e o do carbono é 6, então eles vão ter o mesmo número atômico e vão ser isômeros Z, tá? Então, pessoal, muito obrigada, espero que vocês tenham entendido. Voltem naquele link que eu botei para vocês, brinquem com as moléculas, façam ligações duplas e simples e triplas e vejam como elas se modificam, tá bom? Muito obrigada pela atenção e até a próxima, pessoal.